Oi, boa noite, tudo bom? Vamos começar aqui mais uma live. Vamos procurar aqui um efeito. Gosto do efeito. Efeito fica bom. Isso aqui, olha só, já deu uma ruborizada, já deu uma abrida no sorriso. Efeito é tudo de bom. E como que vocês estão? Tudo bem? Então, gente, meu nome é Sandra da Veiga e eu estou aqui fazendo essa live para falar sobre autossabotagem e como evitá-la, né? Como evitar. As pessoas em geral sabem o que é autossabotagem, mas precisam aprender, né? Como evitar. Esse é o grande segredo. Então, me apresentando um pouco mais, né? Eu sou psicóloga clínica formada pela Unisociesc. Eu atendo individual, atendo casal, atendo família, atendo adolescentes, né? E na semana passada eu fiz uma outra live falando também de autossabotagem, falando do que é, né, de fato, autossabotagem, se você sabe o que é, mas sabe como evitar. E agora, então, é uma introdução. Semana passada foi uma introdução, né, e agora uma continuação do conteúdo, só que mais profundo, né. O motivo da escolha desse conteúdo. Eu escolhi esse conteúdo porque é um tema que eu estudo sistematicamente, foi tema do meu artigo da faculdade, então eu estudo ele já há anos e eu mesma fui vítima de autossabotagem, né? Fui a vítima e a executora, né? Então, eu posso falar disso de cadeira, aconteceu comigo também. E eu vou contar para vocês, eu vou dar um exemplo agora no início, o meu exemplo, e no final eu dou o exemplo de um paciente, tá? Então, primeiro o meu exemplo, ver se você se identifica com essa situação, né? Eu, antes da faculdade, eu queria muito passar num concurso público federal. Então, eu comecei a estudar para o concurso do INSS. Isso já há alguns anos atrás, né? Então, eu iniciei os estudos, me dediquei, porque essa é uma característica minha, bastante dedicação. Quando eu começo algo, eu me dedico o máximo que eu posso. E assim, então, eu estudei muito, estudei tanto, mas estudei tanto, enchi cadernos, aprendi muito, escrevi muito, mas eu estudei tanto que eu me distraí com uma coisa fundamental. Eu me distraí com a data da inscrição. Eu acabei não me inscrevendo, perdi a data. E acabei perdendo também aquelas horas de estudo, porque o que aconteceu? O concurso do INSS, ele é bastante específico, né? E o que acontece? Aqueles conteúdos ali não dá para você aplicar em outros concursos, e houveram muitas mudanças, né? Depois que eu estudei. Então, vê se agora melhorou. Continua sem som? Ah, você tá ouvindo bem, Luiz? Que bom. Ah, então tá. Então, eu vou continuar. Então, no concurso do INSS que eu fiz, que eu
queria fazer, eu acabei perdendo a data. E aquilo ali me chateou, me aborreceu assim por dias, por meses. Por dias eu nem falei pra ninguém, porque eu tava bem aborrecida com aquilo. E eu bati de novo. Eu já tinha batido na outra, agora eu já bati, não vou bater mais. Então, como eu tava falando, eu fiquei bem aborrecida no concurso, porque eu esqueci a data de inscrição. E aquilo me aborreceu por meses. Por dias eu nem falei nada pra ninguém. E foi uma coisa assim que me martelou bastante a cabeça. E que eu queria entender por que eu tinha feito aquilo comigo mesma. Eu tinha me dedicado tanto para estudar, horas e horas e horas e horas. Mas tinha deixado faltar deixar de fazer algo tão fundamental como a inscrição. Deixei passar a data, esqueci. Então, eu me auto-sabotei. E esse é um exemplo para vocês compreenderem como isso pode ser comum e como pode ser, assim, aborrecer a gente de fato, né? Porque daí, naquele momento ali que eu esqueci, eu deixei de fazer eu deixei de estar fazendo uma prova que eu queria muito fazer, mas que iria me colocar, né? Ia me colocar à prova, né? Então, eu acabei deixando de fazer e aquilo ali foi uma autossabotagem da minha parte e eu não pude recuperar isso ali que aconteceu, né? Foi. Então, esse exemplo dá de você compreender bem o que acontece quando a pessoa auto se sabota, quando ela mesmo prejudica a si, né? Então, para iniciar, eu quero deixar para vocês, na outra live eu já falei disso, mas eu tenho que falar brevemente para quem não viu, né? Que a autossabotagem, ela é um agir contra si mesmo, impedindo o próprio êxito, né? E se prejudicando, se auto-prejudicando. Portanto, né, são ações que são prejudiciais, são inconscientes, são repetitivas e essas ações, elas também estão ligadas a hábitos negativos, né? Esse daqui foi o livro que eu utilizei no meu TCC, né? O ciclo da autossabotagem. E esses autores aqui, eles discutem por que repetimos atitudes que destroem os nossos relacionamentos e nos fazem sofrer. É um livro bem interessante, uma leitura bem interessante para quem gosta de ler, né? E nesses estudos, uma coisa que apareceu sobre a autossabotagem é que foi o motivo do porquê as pessoas se sabotam, né? É um mecanismo de defesa. A pessoa está se defendendo. É uma defesa que, a curto prazo, ela até parece viável, até parece interessante. Agora, a longo prazo, ela é claramente prejudicial, né? E a pessoa, ela não se dá conta disso. Porque tudo isso está ligado a traumas que foram vividos lá durante a infância, a adolescência. Aí, de maneira indireta, essas experiências, elas se transformam em comportamentos que são negativos e que estão e em sentimentos ligados ao fracasso. Então, a pessoa acaba tendo muito medo de fracassar. E para não ter aquele fracasso a curto prazo ali no momento, ela deixa de fazer. Faz outra coisa, faz de outro jeito, porque ela não quer se pôr à prova, né? Os tipos de autossabotagem, então, que eu já falei na outra live, né? Só para a gente relembrar aqui, então, é a negação, o vitimismo, a culpabilidade,
a procrastinação, a inconstância, todos esses são tipos de autossabotagem. Eu não vou me repetir muito aqui, né? E quem se interessou para entender um pouco melhor, eu explico bem na live anterior, ok? Então, para identificar a autossabotagem, é fundamental autoconhecimento, né? Então, você vai precisar procurar por situações que você cria e que te impedem de realizar algo que você queira muito. Então, você tá lá numa situação e você acaba criando um empecilho para chegar em algo que você quer muito, né? Vamos dar um exemplo aqui. Um exemplo muito, muito comum, né? Maratonar o Netflix quando deveria estar estudando ou fazendo aquele trabalho da faculdade que já foi passado há 2 meses, né? Você sabe o que é para fazer, sabe que tem que fazer, mas fica ali, né? No caso, fazendo outras coisas ao invés de fazer o que deveria ser feito, né? E a preguiça de fazer as coisas é um tipo de autossabotagem, onde não faço algo por medo? É um tipo sim, porque a preguiça ela é uma desmotivação, né? Você não se sente motivado a fazer determinada coisa. Então ela é uma autossabotagem sim, porque você deixa de fazer o que era para estar fazendo, né? Então você sabe que é importante, mas fica ali, né? Procrastinando, deixando de fazer, fazendo outras coisas, enfim. Aí o seu sonho é se formar, né? Mas daí você fica colocando empecilhos para cumprir. Você deixa de fazer os trabalhos, você tira nota baixa, às vezes reprova em algumas disciplinas. E tudo isso, no final das contas, você vai justificando o teu insucesso, né? Você vai lá e diz que não teve tempo, mas o trabalho foi passado 2 meses. Você vai lá e diz que não pôde estudar, então tua nota foi tão baixa porque, né, desde o início do semestre você sabia que teria prova, mas você não estudou. Então, você fica colocando, né, empecilhos, né? É o tempo, são os outros, tem várias coisas que as pessoas usam para justificar, né? Para justificar aquele fracasso, no caso, né? Então, me encaminhando, né, para responder o que fazer com tudo isso, né? Você já entendeu o que é autossabotagem, já entendeu que é algo comum, que provavelmente você também faz, eu faço, né? Mas é importante trazer para consciência esses comportamentos, né? A mudança, ela só vai acontecer quando você for consciente do que tá errado, do que tá acontecendo, né? Então, é importante refletir sobre os seus comportamentos, tá? Agora, né? Já que você tá aí e tá gostando do conteúdo, né? Tá gostando de ouvir sobre autossabotagem? Vamos lá então, né? Fica claro para você que a gente está falando então de comportamentos repetitivos, na maioria inconscientes e ligados a hábitos ruins, né? Então, como evitar de se autossabotar? O primeiro passo e o passo fundamental é o autoconhecimento. Isso mesmo, o problema é trazer para a consciência por conta própria. Já vou falar disso, que é bem isso. Haja uma psico na nossa vida, viu? Verdade, verdade. Eu preciso muita reflexão sozinho, o que não é fácil, porque esses comportamentos, eles, em geral, eles estão assim, ó, encobertos aos nossos olhos, né? Muito fácil a gente ver o outro se auto-sabotando e na hora de ver nós mesmos, né, as nossas atitudes, nossos comportamentos, parece, né, que se estende, né, um véu e a gente acaba não percebendo, né, não percebe porque não reflete. As pessoas
em geral, não querem refletir sobre os próprios comportamentos, porque as pessoas, elas têm um amor de si mesma, e a autossabotagem, ela inclusive tá ligada a isso. Ela tá ligada a esse amor de nós mesmos, né? Esse medo do fracasso tá ligado a isso. Então, a gente se ama tanto que a nossa imagem, né, seja a melhor possível, que é preferível, como no meu exemplo, né, um esquecimento de uma data do que uma reprovação numa prova. Então, né, a gente acaba se auto-sabotando para não arranhar nossa autoimagem, né? E isso é complicado. Dedo podre para os relacionamentos, autossabotagem também. Então, né? De alguma forma você tá ali se auto-sabotando, achando que você não merece algo melhor, né? Achando que, né? Também se você tá com uma pessoa assim, ó, super legal do teu lado, a tua imagem também dá uma abalada, né? Você tem que se achar tão super legal, né? Pra tá ali empatado com a pessoa. Senão você vai estar achando que ela é melhor que você. Então isso também tá tudo ligado ali, né? Raiz dos problemas. Autoestima, a pessoa tem que ter uma boa autoestima pra estar com alguém legal. Se não tem uma boa autoestima, ela pode acabar buscando pessoas que ela se sinta mais legal que aquela pessoa que tá ali. Fez sentido? Então, né? O ser humano é complicado, gente. É bem complicado. Não é fácil, não. Mas, enfim, né? A gente vê que tudo tá ligado ali a um amor de si mesmo, a um cuidado com a própria imagem, com o próprio ser, né? E eu vou começar aqui, então, um passo a passo, né? Algumas orientações para você compreender como pode evitar de se auto-sabotar, né? Primeiro passo, então, já falei que é o autoconhecimento. É fundamental. Sem autoconhecimento, não tem o que fazer. Isso é fato, né? A consciência dos próprios atos é fundamental. Você precisa enxergar também as funções desse comportamento na sua vida, né? Em geral, são estratégias para proteção da autoestima, né? É uma estratégia falha, mas é uma estratégia para proteger a autoestima, né? Para proteger a visão que a pessoa tem de si mesma. Ela faz de tudo para proteger isso ali, não deixar abalar essa visão, né? Então, a primeira orientação é você analisar que momentos do seu dia, né, do seu dia a dia, do seu cotidiano, que é possível que você esteja tornando as coisas mais difíceis para si mesmo. Então, você vai analisar ali o momento do dia que você está colocando empecilho na sua vida, né? Você vai ter que pensar assim, ó, tem sido difícil fazer alguma coisa que eu realmente preciso fazer, né? Como o exemplo que eu dei anterior, né? Eu preciso fazer o trabalho da faculdade, né? E não necessariamente maratonar a Netflix, né? Então, é entender qual o momento do dia que você tá se atrapalhando e tá deixando de fazer o que tem que fazer. Um exemplo, né? Alguns exemplos, né? Ó, talvez as suas notas do estudo não andem bem, né? Você tá se sentindo desmotivado, né? Daí entra lá, né? Naquela questão da preguicinha, né? Você tá com preguiça, não tá estudando como poderia estudar, até tem o tempo, até tem o material, mas não tem a vontade, né? Que é o principal. Uma outra situação, né? Pode ser que o seu parceiro, seu namorado esteja desmotivado, né? Esteja chateado
com as suas vaciladas, né? Pode ser que você não esteja sentindo que está atingindo os seus objetivos. Tudo isso pode ser resultado da autossabotagem. Então, são coisas para você pensar se está acontecendo com você. Notas baixas, né? O parceiro tá chateado. O que está acontecendo na tua vida? Você precisa analisar os momentos do teu dia que estão acontecendo essas coisas. Pode ser que esteja acontecendo pela manhã, por exemplo, né? Você tem algo para fazer e daí você passa na frente da TV e ao invés de fazer aquela caminhada que você precisa tanto, você vai lá e senta assistir Netflix, né? Só propaganda para Netflix hoje, né? E olha que eu nem assisto, mas é o que é mais falado, né? É o que é mais falado. Então a gente acaba falando também. Eu não tô sendo patrocinada não, gente. Enfim, a primeira orientação, então, é analisar os momentos do dia a dia que isso pode estar acontecendo. E a segunda orientação é que você comece a identificar as coisas que disparam os comportamentos autossabotadores, né? Podem ser situações, podem ser emoções, podem ser pensamentos, podem ser pessoas, né? São coisas que estão presentes logo antes da autossabotagem iniciar, né? Por exemplo, você pode, né, sentir raiva por algo que o seu chefe faz. Aí você sente lá a tua motivação evaporar e acaba se autossabotando, deixando de fazer algo ou fazendo algo mal feito, em uma espécie de retaliação ali, aquele comportamento do chefe, né? Esse é um exemplo. E uma terceira orientação. Então, a primeira é você analisar em que momentos isso pode estar acontecendo. A segunda é identificar coisas que possam estar disparando, né? Gatilhos, vamos pensar assim. E a terceira orientação, gente, para você evitar a autossabotagem, é que você tente imaginar ações que poderiam diminuir o impacto dessas coisas no seu comportamento. Anote as ideias numa folha e vá testando elas, né? Então, perceba que tudo isso tem um envolvimento completo e total seu, né? Não tem ninguém que vai poder fazer isso por você. É você com você e você com você. Você precisa se autoconhecer, né? Mas onde que entra então, né? O papel do psicólogo. O psicólogo ajuda nesse autoconhecimento, ele auxilia, ele te dá ferramentas, ele exercita com você esse autoconhecimento, né? Você tem uma escuta qualificada sobre as coisas que você mesmo não consegue ver, né? E tem uma pessoa ali o trabalho do psicólogo é como uma iluminação do caminho, para deixar bem claro para quem não compreende exatamente o trabalho, né? Então, eu dou o exemplo de uma iluminação do caminho, porque o caminho tá ali, mas você está no escuro. Então, o psicólogo ilumina esse caminho e vai com você, né? Caminha com você para que haja uma evolução nesses comportamentos que são tão prejudiciais. Então, só repetindo as 3 orientações, né? A primeira, analisar os momentos do dia a dia que isso acontece. A segunda orientação, identificar que coisas que disparam os comportamentos, né? E a terceira orientação é você imaginar as ações que poderiam diminuir o impacto, né? Um exemplo da terceira orientação. Se uma coisa que te atrapalha você é estar perto da TV, então, uma ideia
é você fazer as suas coisas num cômodo onde não tem a televisão, né? Ou você estipular horários, ó, você só pode ver televisão, né, assistir a série, enfim, o que você deseja, né, o que tá te atrapalhando, você só pode fazer aquilo depois de fazer determinadas coisas. É preciso, além do autoconhecimento, que você seja firme consigo mesmo. Uma coisa que é bem interessante de falar é que a gente, algumas vezes, no caso da autossabotagem, né, que é o medo do fracasso, a pessoa ela pode não se empenhar para não se ver fracassar. E isso por si só já é um problema, porque a pessoa daí não começa, não se empenha e deixa de fazer coisas justo pelo fracasso. Então, assim, né, a orientação. Se você começa a fazer as coisas, se você é firme consigo mesmo, se você vai lá e executa e faz, o teu cérebro começa a compreender que você é uma pessoa que faz as coisas, que você não é aquela pessoa que está sempre se auto-sabotando, sempre procrastinando, sempre com preguiça, sempre deixando algo de lado. Então, você vai se ensinando, né? Vai lá dizendo para o teu próprio cérebro que você dá conta. E isso vai te treinando, vai te deixando consciente de que você dá conta, de que você faz. Então é muito importante você ser firme consigo mesmo e fazer as coisas a que se propõe fazer, ok? Metas possíveis, razoáveis, mas que você seja firme, né? Eu falei lá no início, né, que eu ia dar um exemplo meu de autossabotagem, né? E agora então, e falei que ia dar um exemplo de um paciente, né? Então agora eu vou te dar o exemplo do paciente. Ele veio para terapia, né? Pela primeira vez, ele nunca tinha feito terapia antes, né? Eu não vou, a gente, né, na psicologia, só deixar uma coisa bem clara, né? O sigilo é absoluto. Então essas informações que eu tô dando aqui, né, sobre esse exemplo, não tem como ser identificada a pessoa com quem aconteceu isso, né? Esse é um requisito da psicologia, gente, sigilo absoluto. Então, vamos lá. O exemplo, né? Esse paciente, ele veio para a terapia pela primeira vez, ele nunca tinha feito terapia. Então, é interessante que ele tinha dúvidas se ele estava falando as coisas corretamente, o paciente estava em dúvida se ele estava, assim, ó, se o comportamento era aquele, né? Aí eu expliquei, né, como funcionava a terapia e aconteceu dele ficar tranquilo, né? Então, durante alguns atendimentos, né, no início ele veio por um motivo. Ele não estava mais conseguindo ir trabalhar. Ele estava com ataques de pânico no trabalho. E ele queria pedir demissão. Não queria mais trabalhar. E veio então para terapia, indicado, né? Ele veio, o psiquiatra pediu que viesse, ele veio e no decorrer da terapia a gente percebeu o seguinte, que um dos fatores que eram autossabotadores nele era o perfeccionismo. O perfeccionismo funcionava nele da seguinte forma, né? Ele queria sempre fazer as coisas muito perfeitas. Ah, mas e qual o problema disso, Sandra? Então, né, qual o problema disso? Ele queria fazer tão perfeito, mas tão perfeito, que ele se incomodava da maneira do que os outros faziam. Então, isso causava discórdia no setor de trabalho dele, porque daí ele fazia de um jeito e ele queria que as outras pessoas também fizessem. Aí o que aconteceu? Ele teve os problemas no trabalho, ele ficou com síndrome do pânico, ele não queria mais ir trabalhar, né? Tiveram outros fatores também na questão da síndrome do pânico, né?
Mas um dos fatores é que ele desgostou do trabalho dele, ele não queria mais, queria pedir demissão. Então, com a terapia, com o trabalho que a gente fez, ele percebeu isso, ele percebeu que ele estava tentando controlar o trabalho dos colegas. E a terapia fez ele perceber que a gente não controla as outras pessoas, né? A gente controla a si mesmo e ainda olha lá, quando a gente está se auto-sabotando, nem isso a gente está controlando, né? Nem isso, porque é um comportamento inconsciente, então, né? Já viu, né? Aí, o que aconteceu com esse paciente? No decorrer das sessões, ele percebeu isso, então, que ele não tinha controle sobre as outras pessoas, que ele estava tentando controlar o trabalho dos outros, né? As ações dos outros. E quando ele percebeu tudo isso, que o perfeccionismo estava prejudicando ele dessa forma, entre várias outras formas, né? Tô trazendo um exemplo bem pontual, né? Mas tinham várias outras formas que prejudicavam. Aí, o que aconteceu? Ele trouxe para a consciência o comportamento dele e ele entendeu que aquilo ali que aquele controle que ele tentava exercer sobre os outros não era legal. Então, aquilo ali trouxe alívio para ele, a consciência da atitude dele trouxe alívio, ele pôde fazer mudanças no próprio comportamento e ele decidiu então não pedir demissão, também se fosse o caso, né, que fosse melhor para ele pedir demissão, né, esse não seria o problema, mas ele decidiu então não pedir demissão e buscou formas de melhorar a convivência dele com os colegas, parar de querer controlar o trabalho dos colegas, né? Então, gente, é bem importante compreender que por detrás da autossabotagem pode existir um medo de dar o seu melhor. Às vezes a pessoa não compreende, né, que a autossabotagem está por detrás, assim, né, de várias atitudes que a pessoa realmente precisa de autoconhecimento e entender o que está acontecendo com ela mesma, né? Aí, o que acontece? Às vezes a pessoa tem medo de dar o seu melhor. Por quê? Porque mesmo assim, mesmo dando o seu melhor, pode ser que ela falhe. Porque nós somos falhos. Às vezes nós falhamos. Então, a pessoa deixa de fazer algo por medo da falha. E esse medo de falhar impede ela de muitas coisas, né? Tem pessoas que deixam de fazer, por exemplo, uma live, como eu tô aqui fazendo, porque tem medo de falhar, tem medo que os outros vão pensar, do que os outros vão falar, medos e medos e medos, né? E eu também tenho meus medos, mas tô aqui. Então, tô aqui mostrando meu trabalho, mostrando o que eu estudei, mostrando meu conhecimento. Então, a pessoa pode ter medo, ela pode ter medo de ser vulnerável, pode ter medo de ser rejeitado, de se decepcionar, de decepcionar o outro, né? De que o outro a decepcione. Os medos, eles estão aí, são importantes, mas eles não devem impedir a gente de fazer as coisas, né? Não devem ser um impedimento completo, né? A gente tem que ter raciocínio sobre os nossos medos e entender quando eles estão contribuindo ou quando são medos exagerados, né? A autossabotagem é um medo exagerado do fracasso. É um não vou fazer para não fracassar. Então, fica para você esse entendimento, né? De que você tem que perceber que o fracasso, ele faz parte do aprendizado, faz parte do que você pode fazer e obter ou não. E o medo tá aí para ser encarado de frente, né? Tem um ditado, né? De tá com medo, vai com medo mesmo. E é isso aí. Então, se você se percebeu se auto-sabotando,
percebeu que isso é comum na tua vida, eu sugiro que você procure um bom profissional psicólogo, né? Se você quer resolver de forma rápida o problema, porque, como eu falei, psicólogo tem essa prerrogativa de iluminar o caminho e caminhar com você. Não é ele que vai fazer as coisas por você, vai fazer junto com você, né? Então, é importante você buscar ajuda para ter uma melhora rápida. E pensando, gente, nesse auxílio, para quem ainda não conhece o meu trabalho, para quem ainda não me conhece, eu decidi montar um grupo de desafios, né? Como eu falei anteriormente, você precisa ensinar para o seu cérebro que você é vencedor, que você dá conta que você faz. Senão, você vai ser sempre a pessoa que tem medo, a pessoa que não faz, a pessoa que fica ali temerosa, que não dá o primeiro passo, né? Então, eu criei esse grupo de desafios e esse grupo, o que é o grupo de desafios, né? Durante 7 dias eu vou enviar atividades para vocês e essas atividades, elas vão trazer mais conteúdo sobre autossabotagem e vão trazer exercícios para você ir aprendendo a deixar de se autossabotar. Então, esse grupo, ele vai iniciar no dia 28 de fevereiro. 28 de fevereiro. A partir de hoje, eu já estou fazendo as inscrições. E como que você vai se inscrever? Você vai mandar no meu direct uma mensagem que você quer participar do grupo de desafios e eu vou então inscrever você num grupo de WhatsApp e dia 28 a gente inicia então, ou melhor, né? Dia 28 a gente vai iniciar as inscrições hoje e as inscrições vão ficar até dia 14. Você vai ter então uma semana para se inscrever, mas é uma semana, só que as vagas são limitadas, porque eu preciso dar atenção para as pessoas e eu sou uma só, então a atenção é limitada. Como é um grupo que é para entregar de fato um conteúdo bom, não é grupo, não é simplesmente grupo de WhatsApp, tá? A gente tem que ficar bem claro isso. É um grupo de atividades, é um grupo de desafios. Então, que fique, se você tiver dúvidas, você pode mandar para mim no direct que eu respondo, tá? No final do grupo, a gente vai fazer uma roda de conversa terapêutica, onde vocês vão poder também falar qual foi o progresso de vocês e dividir com um grupo. Então, esse grupo de desafio, gente, eu gostaria que você se desafiasse de fato a participar. São exercícios para você ir se autoconhecendo e parar de vez com a autossabotagem na sua vida. Lógico que vão ter coisas, a gente sempre vai estar tentando proteger, né, a imagem da gente. Isso também não é algo que possa ser simplesmente eliminado. Mas a parte de você trazer para a consciência alguns dos comportamentos é muito importante, gente. Então, fica lançado aqui o grupo de desafios e na próxima live eu vou falar também sobre o grupo e explicar mais sobre
o conteúdo de como evitar a autossabotagem. Hoje a gente viu, né, algumas questões ali. A gente viu que o autoconhecimento, ele é fundamental, né? Que é importante analisar quais os momentos do dia a dia que a autossabotagem está aparecendo. A gente viu que é preciso identificar quais as coisas que disparam os comportamentos autossabotadores. E a gente também viu que né, que para buscar evitar, é importante imaginar as ações que poderiam diminuir o impacto, né, o impacto dessas coisas que disparam os gatilhos em nós. Então, por hoje é isso, né? Eu agradeço aqui a participação de vocês e fico à disposição no direct para quem quer participar do grupo de desafios. É um grupo, lá pelo direct eu vou informar direitinho, valores e a data de início certinho, tudo informação. Vou fazer um post agora também para vocês poderem ver direitinho. Um abraço, gente, e até a próxima live.